Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos então dar continuidade à nossa apresentação sobre a linguagem de programação Java, né? Essa seria a aula número 2, ok? Na aula passada falamos sobre o ambiente de trabalho, sobre a JDK, sobre o JRE, onde obter, né, os aplicativos que vamos necessitar aqui dentro do ambiente nosso de desenvolvimento. Como eu falei para vocês, eu estou seguindo alguns slides que eu fiz, né? Então, eu vou compartilhar aqui o desktop. E aí vocês vão ter acesso, então, a este cara aqui. Né? Então, aqui tem um slide onde vou me direcionar aqui para eu não perder o foco, né? E a gente não começa a falar as coisas atropeladas, tranquilo? Beleza, então fizemos a nossa primeira aula, né? Criamos nossa primeira classe. Lembrando, as classes em Java começam com letra maiúscula, ok? E as nossas objetos começam com número, com letras minúsculas, ok? As nossas instâncias, né? A classe tem o mesmo nome do arquivo, com a extensão .java. Se você não indicar nenhum caminho para o pacote, ele vai ser salvo no pacote caminho default, no default package, ok? Que está do lado de cá. Eu posso invocar uma classe de sistema do Java chamada System, ok? Para eu poder fazer impressões no console. Cada impressão, tudo que eu colocar aqui, ele vai tentar converter isso daqui em uma string. Mesmo se eu tentar imprimir um objeto aqui dentro, ele vai imprimir um hashcode desse objeto, tentando chamar o método, né, que existe lá dentro de toString para poder representar o objeto como formato de uma string. Né? Então, a gente tem que usar isso aqui com cuidado, ok? Então, falando na nossa primeira classe. As classes em Java, elas podem, né, elas podem ter comentários, né? O que é um comentário dentro do código? É quando você quer deixar uma mensagem para algum outro programador que vai dar manutenção no seu código futuramente. Então, a gente sempre trabalha com boas práticas da linguagem de programação, porque nós não ficaremos eternamente dentro da mesma empresa, não trabalharemos eternamente dentro do mesmo projeto, e alguém vai vir, né, de fora para poder fazer alterações e modificações no seu código. Então é importante as coisas que são mais complexas, vamos dizer assim, de entender, que não tem uma leitura aí tão fácil, é importante você deixar comentado, né? Você deixar aí comentado, né, o código, né, para que você possa facilitar a vida desse programador futuramente. Esses comentários, existem três tipos de comentário. Existe o momento onde você vem aqui e coloca essa barra aqui, duas barras dessa, você percebe que o Eclipse já marcou ela aqui como verdinha, tá vendo? Tudo que eu escrever aqui não tem validade de código, ou seja, não será interpretado pela JVM como comandos de execução, ok? Então, esse barra barra aqui é um comentário que nós chamamos comentário de uma linha, ok? Eu posso maximizar e minimizar essa tela apertando a tecla Ctrl mais M. Quando eu aperto Ctrl M no teclado, eu posso aumentar e diminuir essa tela, ok? Então, foi isso que eu fiz aqui, para facilitar a visualização. Se eu quiser escrever, continuar, se eu quiser continuar escrevendo na linha de baixo, eu preciso comentar, porque esse comentário ele só serve para uma linha. Se eu vier aqui e der um Enter aqui, você tem que entender que o Enter é um caractere especial. Tá vendo aqui? Nesse caso, o Enter, o que, que ele executou? Ele executou uma quebra de linha e um retorno do carro. Então, é esse código aqui, mais ou menos, que vai ter dentro do código aqui para poder dar um Enter. Observa que ele quebra a linha e depois ele dá um tab, né? Uma tabulação, uma formatação. Certinho? Então, é basicamente isso. Eu não posso. Se eu quiser comentar essa linha aqui de baixo, eu tenho que vir aqui e apertar barra barra duas vezes. Ok? Ou, se eu utilizar a tecla Ctrl mais barra, eu comento
eu consigo comentar uma linha. Então, por exemplo, outra linha. Ctrl barra, eu comentei a linha. Ok? Ctrl Shift, Ctrl barra, eu descomento a linha. Ok? Ctrl mais Shift mais a letra L, eu listo todos os comandos de execução de atalhos que tem aqui, os principais. Essa lista grandona que vocês estão vendo aqui, ó. Do lado aqui, tá vendo aqui? Ctrl Shift L. Todos aqui são atalhos que tem, que você pode estar utilizando, ok? Se você estiver utilizando o sistema operacional Linux, vai ter alguns atalhos desses que não vai funcionar, porque já são atalhos utilizados pelo sistema operacional, e aí o Eclipse não sobrepõe a esses atalhos, ok? Então, seria essa a ideia, de comentário de uma linha. Tudo isso aqui, ó, não tem validade, tá vendo aqui? Agora, se eu descomento e tento, o Eclipse vai tentar, né, compilar essa classe quando eu salvar. Observa, ficou uma letra vermelha aqui, uma outra vermelha aqui, e a sua classe ficou com o símbolo vermelho bem aqui em cima, tá vendo aqui? Significa que essa classe aqui, ela não compila, ok? Então, o código Java, ele tem opções de compilar, ele tem a opção de compilar e executar, ok? Sem lançar nenhuma exceção. E ele tem a função de compilar, executar e funcionar certinho do jeito que você está pensando. Então, o fato de apenas compilar não significa que seu código esteja fazendo aquilo que era para ele fazer, ok? Isso vai depender de como você construiu a sua lógica de programação, tranquilo? Então, aqui eu vou tirar esse comentário aqui e vou chegar numa situação onde eu quero comentar mais de uma linha. Eu não quero fazer um comentário barra, 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 que fica feio, né? Então, eu posso vir aqui, barra, asterisco, ok? Iniciou. O asterisco diz que iniciou o comentário. Tudo para baixo está sendo comentado. Inclusive, as chaves que abrem e fecham a classe. Se eu vier aqui no final da linha e colocar asterisco, barra, tudo que tiver compreendido entre aqui e aqui é um comentário de um bloco. Então, eu comento aqui um bloco de programação, ok? Então, essa é o formato que nós teremos aqui de programação. Tranquilo? Para comentário de um bloco. E aí é ilimitada a quantidade de linhas, né? Você pode vir aqui e fazer o tanto de linhas que você quiser, né? A linguagem de programação não vai interpretar esse comentário aqui. O próximo comentário, então, é quando eu utilizo o comentário da programação a meu favor para que eu consiga gerar uma documentação de código de verdade, efetiva, que nós chamamos de Javadoc. O Javadoc, ele permite você fazer vários tipos de comentário, ok? Por exemplo, o Javadoc, ele é muito similar ao comentário de várias linhas, contudo, ele tem dois asteriscos no início. Quando eu fizer aqui e apertar, você está olhando aí no teclado, né? Barra, asterisco, asterisco. Quando eu dou um Enter aqui, o Eclipse já sabe que eu estou fazendo um comentário Javadoc. Olha lá, ele já colocou para mim os outros asteriscos e o barra. Cada Enter que eu der aqui dentro, ele vai colocando um asterisco para mim. O comentário Javadoc, ele não fica verdinho, ele fica azulzinho, tá vendo? Não sei se está fácil de enxergar aí, mas há uma mudança de coloração aqui, ok? Se eu fizer um comentário Javadoc em cima da classe, barra asterisco asterisco, ele já traz algumas funcionalidades para mim. Por exemplo, indicando quem que foi o autor, né, desse código aqui, certo? E se eu escrever alguma coisa aqui, ó, classe que traz não, né, que exibe, né, uma mensagem de boas-vindas. Então, se em algum momento eu utilizar essa classe aqui, do lado de lá vai aparecer um comentário bonitinho para o programador. Assim como aparece aqui, ó, sabe quando eu vim aqui, vou apertar Ctrl barra de espaço. Lembra na aula passada? Ctrl barra de espaço, ele invoca, né, o Javadoc que está do lado de lá, ok? Que seria o nosso code complete. Então, eu posso vir aqui, Ctrl barra de espaço. Ele invocou. Quando eu vou passando o teclado para a direita aqui, a setinha, né? Vou colocando para a direita na direcional. O print, o que que o print faz? Tá vendo esse nome que está aqui, tudinho aqui, ó? Isso daqui é o que eu escrevi aqui, ó. Classe que exibe uma mensagem de boas-vindas. Então, ele exibe esses caras aqui. E aí eu posso parametrizar, eu posso dizer o que que a classe tem
de retorno ou não, quais são os parâmetros que aquela classe recebe, entendeu? Eu posso comentar os métodos dentro do Java. Então, vamos entender, o Java não é uma linguagem de programação apontadas para função, entendeu? Mas nós entendemos os métodos como as funções, beleza? Só para poder ficar mais fácil o nosso entendimento aqui dentro. Então, às vezes, quando eu falo função, nós estamos nos referindo aos métodos do Java, ok? A título, né, apenas para que a gente saiba ficar mais fácil, né, eu transcrever essa mensagem aí para vocês. Então, esse seria o comentário Javadoc. À medida que nós formos evoluindo no código, eu vou mostrando como que a gente vai fazer o uso desse cara aqui, ok? Vai chegar um momento que a gente vai instanciar uma classe, instanciar um método, e aí a gente brinca um pouquinho sobre isso daqui. No final vai ter um material de apoio, você executando, eles vão te dar exemplos, né, de como fazer, né, o Javadoc, ok? Então, vamos lá. O que mais que eu preciso saber, então? Preciso saber, então, agora, já que eu aprendi os comentários, eu preciso saber que o Java, ele possui algumas classes padrões do Java. Vou mostrar para vocês o que que é isso. São aquelas classes padrões do Java, né? Então, vamos pegar aqui ó, o pacote. Opa, pacote java.lang. O pacote java.lang do Java é onde é que ele traz todas as classes, né, do Java que não precisa ser instanciadas, entendeu? Vamos entender o que que é isso daqui, né? Vou utilizar essa parte aqui para a gente fazer, né, esse comentário aqui. O que que acontece aqui, ó? Como nós estamos trabalhando com uma linguagem orientada a objetos, nós vamos precisar definir algumas variáveis. O que que são variáveis? São valores, entendeu? São nomes, né, que você dá para alguma parte do seu código, onde ela pode receber uma informação, armazenar essa informação e depois você pode utilizar essa informação mais para frente ou no momento futuro, ok? Então, o que acontece? O Java ele tem também então, java.lang. Aí aqui dentro vai ter as classes Java padrão, porque Java é uma linguagem de programação orientada a objeto, né? Então, a gente não falou muito aqui sobre orientação a objetos ainda, mas toda a linguagem de programação orientada a objeto, elas precisam de classes. E cada vez que você chama essa classe, você cria uma nova instância dela, que nós chamamos de objetos, entendeu? Então, java.lang.integer são a classe Java que representa os números inteiros, para eu armazenar as variáveis, né, para armazenar números. Se eu quiser, existe a java.lang.string, por exemplo, para eu armazenar caracteres, sequências de caracteres. Sequência de caracteres. Ok? Então, essas classes aqui, elas estão dentro do pacote java.lang. Se tudo que tiver dentro do pacote java.lang, eu não preciso importar nada aqui em cima, eu não preciso fazer import nela. Eu não preciso fazer import java.lang, entendeu? .string, por exemplo. Ok? Não preciso fazer isso daqui. É desnecessário porque já está dentro do pacote java.lang. Então, a primeira classe que nós vamos ver do mundo do Java vai ser a classe string. A classe string ela é bacana porque você vai utilizar muito ela durante o seu percurso aí dentro da programação, ok? Então, vamos lá. O que que é a classe string? A classe string, ela aceita uma sequência de caracteres. Então, eu posso colocar dentro dela textos, posso colocar números, posso colocar ícones de caracteres especiais, eu posso colocar uma série de coisas dentro dela. O ícones que eu estou falando não a parte de imagem, tá? Foi um erro aqui de interpretação, mas é a parte de caracteres especiais, vamos dizer assim. E aí ela suporta uma série de formatação dentro dela, ok? O que é essa formatação? Não é colocar colorido, não é
alinhar à direita, alinhar à esquerda, igual ela no Word. É uma formatação de texto. Vamos supor que você tem uma impressora e você vai imprimir no papel aqui dali, uma impressora só em preto, né? Você vai colocar um papel branco e ela imprime em preto. O que você pode fazer com isso? Você pode dar um espaço de uma coluna para outra, você pode colocar uma aspa, você pode dar uma quebra de linha para poder imprimir na linha de baixo. Então, isso daí são sequências de escape, entendeu? Então, a classe string, a classe string aceita uma sequência de caracteres, ok? Ela também suporta, ok? Sequências baseadas de escape, que a gente chama de escape. O que que é escape? Existe um caractere que a linguagem vai verificar. Quando ela encontrar esse caractere, ela vai parar e vai falar assim, opa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, que não é apenas imprimir, que não é apenas o valor. É como se eu estivesse combinando com a linguagem de programação, entendeu? Olha, toda vez que você vê esse caractere aqui, você vai fazer alguma coisa para mim. Por exemplo, se eu vier aqui, colocar o caractere de escape. Qual que é o caractere de escape? É o contra barra. Lembra, para eu fazer um comentário é barra normal. Para eu fazer uma sequência de escape é um contra barra ou barra invertida, certo? Então, se eu utilizar a barra invertida e a letra N, isso daqui induz a linguagem de programação a quebrar a linha. Ele começa a imprimir, quando ele encontra o contrabarra, ele fala assim, opa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Quando ele encontra a letra N, é de new. New o quê? Nova linha. Aí ele quebra. Entendeu? Então eu vou vir aqui nessa sequência de caracteres aqui, ó, que tudo com string tem que estar escrito entre aspas duplas. Se aqui está entre aspas duplas, ok? Então me indiz que isso daqui é uma string. Se é uma string, é gerenciada pela classe string, não é isso? String não aceita caracteres de escape, então eu vou colocar aqui, ó. Seja bem-vindo à primeira aula. Ok? Seja bem-vindo à primeira aula. Eu vou colocar aqui, ó, contra barra N, bem aqui, ó, grudadinho. Tá vendo aqui que tá grudado? Ok? Então, eu vou salvar isso daqui e vou executar essa classe aqui. Botão direito, run as Java Application. Você vai observar que, olha só, seja bem-vindo, ok? Bem-vindo, tá vendo aqui? Ó, onde é que o cursor tá piscando? Do lado do aula aí, tá vendo aí? O cursor tá piscando bem aqui, ó. Entendeu? Então ele tá piscando bem aqui, ó lá. Não tem caractere para frente. Não tem. Se eu bater a tecla do meu teclado para minha direita aqui, ele vai para a linha de baixo, olha lá. Aí ele foi para a linha de baixo, deu um espaço, imprimiu o símbolo D, o símbolo E, outro espaço, o símbolo J, o A, o V e o A. Entendeu? Por quê? São símbolos. O Java não sabe que isso aqui é a letra E, não sabe que é a letra J, ele sabe que é um símbolo que você mandou imprimir. Ok? Então, vamos supor que eu não quisesse dar esse espaço aqui, ó. Se eu fizesse em linha reta. Então, eu venho aqui, tiro o espaço e deixei grudadinho. Se eu salvar e mandar executar novamente, você vai perceber que ele já não tem mais espaço aqui. Não tem espaço aqui e nem espaço aqui. E se eu vier aqui colocar esse tanto de espaço aqui e mandar salvar, vou mandar executar de novo, você vai perceber que, ó, olha o tanto de caractere, de espaço que tem aqui. Porque caractere, o espaço é um símbolo. O espaço é um valor. O espaço tem um valor igual a letra A tem para a gente, entendeu? Então, por isso que temos esse tempo, esse tipo de situação aqui. Olha o tanto de caractere que tem aqui, ou indo para a direita ou para a esquerda. Entendeu? Então, eu posso também querer utilizar outros caracteres de escape. Por exemplo, vamos supor que eu queira dar uma tabulação. Então, eu vou colocar outro contrabarra aqui e vou colocar a letra T. O T de tabulation, né? De tabulação. Então, contrabarra T. Imprimir uma tabulação. Equivale a apertar o Tab. É o Tab do teclado. Ok? Então, se eu mandar executar esse cara aqui, olha lá, imprimiu aqui sem espaço nenhum, porque eu tirei, ok? E aqui ele deu uma tabulação. Observa que, olha só, olha a diferença da tabulação.
Olha o que ele está selecionando. Ele está selecionando no bloco, tá vendo aqui? Como se fosse um bloco, ó, de tijolo, ó. Ele não está selecionando um espaço igual é aqui, ó. Observa a diferença quando é espaço, ó. Estou dando espaços ali em cima, né? Então, agora, um as Java Application. Então, eu vou vir aqui, olha lá, ó, olha eu selecionando os bloquinhos pequenininhos, tá vendo aqui? Quando eu vou para a linha de baixo, a seleção é o quê? Maior, tá vendo aqui? Isso é importante você saber, porque mais cedo ou mais tarde você vai trabalhar lendo um arquivo, você vai trabalhar fazendo uma importação de algum script, alguma coisa assim, isso daí ele é importante a gente ter essa noção, ok? Então é dessa forma aqui que funciona. E aí, se eu quiser imprimir uma outra linha aqui, eu posso vir aqui em qualquer momento aqui, contra barra N, outra linha, contra barra N, outra linha, contra barra N, outra linha, contra barra N, outra linha. Quantas que eu colocar ali é quantas serão interpretadas pela classe string. Olha só onde é que ficou aqui. Tá vendo? Ok? E se eu quiser imprimir no teclado o símbolo da contrabarra, aí eu vou colocar a sequência de escape contrabarra e vou colocar outra contrabarra. Quando eu coloco duas contrabarras, ele imprime para mim no console uma contrabarra apenas. Olha lá, ela aqui. Se eu deixar só uma contrabarra aqui, ele não sabe o que acontece. Ó. Ele dá pau, vamos dizer assim. Ele não sabe compilar. Tá, essa contrabarra aqui você está querendo combinar alguma coisa comigo. Ok? Mas e você não falou nada? O que eu vou fazer aqui? Eu, linguagem de programação. Entendeu? Ah, não, eu quero que você imprima uma aspa dupla. Beleza, então eu vou vir aqui e vou colocar aspa dupla. Contrabarra aspa dupla. Ok? Então, qual que é a diferença dessa aspa dupla para essa aspa dupla aqui? Essa daqui está precedida do caractere de escape. Então, ela sabe que não tem que interpretar como uma aspa dupla. Ela tem que interpretar como? Tem que interpretar como uma leitura do caractere. Tá vendo aqui? Então, ele vai imprimir aqui essas aspas aqui. Então, é assim que funciona a classe, né, da string. Eu posso vir aqui e ficar brincando com ela nesse sentido aqui. Ok? E aí, pensando por esse ponto de vista, eu posso também formatar a minha saída de caracteres passando parâmetros para a minha linguagem.